Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Deixa eu colocar o tema nosso aí. Amém. Tem uma estradinha ali, uma seta para frente e para a direita, uma para a esquerda e a mão na... Às vezes nós nos encontramos assim. Amém, queridos? O que eu faço, né? Para onde eu vou, para a direita, para a esquerda, que Deus tem para mim, e pensando um pouco nisso e também aprendendo com alguns servos de Deus, eu coloquei o título da mensagem de hoje sobre como tomar decisões, ou o difícil campo das decisões. Parece que não, irmãos, mas aquilo que a gente mais luta na vida é com as nossas decisões. Amém, queridos? Como é difícil muitas vezes, quando a gente passa, nós acabamos de cantar agora, né? Se Ele é Deus, Ele pode responder, se Ele é Deus, Ele pode não responder também, né? E às vezes a gente entra em oração com Deus por tempo, por dias, e até por anos, por algumas causas, e a gente não sabe o que deve fazer, ou como se portar diante disso. Senhor Deus, ó Pai, cobre-nos, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua graça, que a Tua palavra, Senhor, seja poderosa no nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, de uma forma simples, objetiva, Senhor, entender o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Dependemos de Ti, Espírito Santo, todos nós, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor derrama dons sobre nós. E quantos dons lindos, ó Deus, nós temos visto se manifestar, Senhor, na igreja de Cristo. E o dom da palavra também é um dom, Senhor, que o Senhor coloca sobre nós, para podermos transmitir, Senhor, o que está no Teu coração, ao coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tomar decisões é algo temerário, dependendo da responsabilidade envolvida, do momento econômico do país, como o nosso, né? Do momento emocional que estamos vivendo, seja pessoal, familiar, ou de relacionamento social. Então, tomar decisão sempre é difícil. Deixa eu ver aqui, eu coloquei até um exemplo. É comparado como jogo de xadrez, né? Dizem aí os mais... que cada jogada é 30 minutos, o cara fica pensando, aí o outro vai para lá. Eu tive pouca, ou uma experiência não foi de 30 minutos, foi de alguns minutos. Primeira vez que eu fui jogar. Eu fui jogar com alguém que talvez conhecia, eu sei que ele fez 3 jogadas. A hora que eu vi, checkmate. Ele falou, o que foi? Essa jogada é a pastorinho. Para um pastor, pastorinho. Irmãos, de lá eu já desisti do xadrez, né? Mas assim, alguns dizem que tem jogos de xadrez que levam 20 horas. Então o camarada fica ali, porque se ele tomar uma decisão errada, ele toma um checkmate. Isso é no jogo de xadrez, que é um jogo, e na vida. Já pensou tomar um checkmate na vida? É terrível, né, irmãos? Então eu creio que isso que muitas vezes também permeia a minha alma, permeia a sua também, permeia todos os servos de Deus. E a gente vai ver que permeou também o coração de Paulo. Interessante, a gente vai aprender algumas coisas com Paulo aqui hoje, né? Permeou o coração dele. O controle da vida não está nas nossas mãos, somos vulneráveis, não podemos acrescentar um só fio de cabelo, diz a palavra de Deus. E eu gostei de uma expressão que diz assim, né? Deixa eu ler para os irmãos. Faz tempo que a gente cultiva a mais bela roseira. A gente cultiva flores, né? Faz tempo que a gente cultiva a mais bela roseira. Mas chega a roda da vida e leva a roseira para lá. Faz tempo que a gente cultiva a mais bela roseira. Mas chega alguma adversidade da vida, nos tira a roseira e leva para lá. Já aconteceu alguma vez com você isso? Né? Você guarda uma coisa, você cultiva uma coisa no teu coração. De repente, uma tragédia da vida, ou qualquer outra coisa, tira aquilo da tua mão. Isso significa que nós não temos controle das coisas. Por isso que a Bíblia diz, né, que tudo pertence ao Senhor. Nós não podemos controlar nem um fio de cabelo. Né? Nem um fio de cabelo a gente pode controlar. Assim, você pode cultivar uma roseira, pode cultivar um filho, pode cultivar um carro, pode cultivar tantas as coisas. Às vezes a pessoa tem um carrinho, ele gosta demais. Esse dia eu estava aqui perto da Lutece.
O senhorzinho com o carrinho dele maravilhoso, tudo, eu me distraí, eu estava meio chovendo, eu encostei no para-choque dele. Rapaz, o cara desceu, carrozeira dele que ele cultivou tanto tempo, e eu abarrotei. Graças a Deus que eu sou um homem honesto, eu falei, senhor, fique tranquilo, que eu vou lhe pagar um novo para-choque. Amém, irmãos? Né? Ele foi, procurou, me disse o valor, eu fui, dei, consertei, né? Deu para consertar a roseira dele, amém? Nesse sentido eu devolvi. Mas muitas vezes, né, acontece batida que você procura. Eu lembro quando também nós tivemos uma batida no carro, né, amor? Estávamos vindo aí, não sei de qual lugar, de São Paulo, e o cara notou, fez tudo e tal, cadê? Nunca mais vi. Pela misericórdia de Deus, ainda consegui consertar. Então, irmãos, a vida é assim, nós não temos controle das coisas. Só que tem uma coisa, né, que eu entendo, né, porém algo que Deus deixou nas nossas mãos, para nós, a responsabilidade das nossas escolhas. Ou seja, tem algo que Deus deixou para que a gente tome conta, as nossas escolhas. Amém? Você pode não ter controle da vida, mas escolher, dizer sim ou não, Deus deixou na tua mão. Amém, queridos? Deus deixou na sua mão. E talvez dizer assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é uma boa coisa, né? Tem gente que fala, é o seguinte, eu vou viver pela fé. Vou pegar o trem e vou ver aonde dá. Ele vai dar numa estação, com certeza, né? Ora, qual também, não sei, né? Tem gente que dorme no trem, deixa me levar e acorda em qualquer outro lugar. Então, gente, o campo da decisão é nossa, né? Tomar decisões, pegar a rédea das coisas é nossa. Não tem como a gente simplesmente passar para o outro, porque se você não toma uma decisão, você passa a decisão para o outro tomar. Essa que é a grande verdade. Eu gostava do pastor Edson, meu pastor, que ele falava isso a respeito do dinheiro. Ele fala, se eu não vivo com o meu dinheiro, eu vivo com o dinheiro do outro, porque sem dinheiro ninguém vive. É uma matemática correta. É verdade, não é, irmãos? Porque você vai lá comprar o pãozinho e não dá o dinheiro. Se não for o teu dinheiro, o seu trabalho, é o fruto do trabalho de alguém. Quando você vê uma família rica, fala, nossa, essa família rica, presta atenção. Você vai ver que sempre tem alguém naquela família que suou a camisa. Ou foi o tio, ou a tia, ou o pai. Pode ver. Aquela família está abençoada, essa, aquilo, outro. Tem um abençoado no meio. A coisa não aconteceu. Alguém tomou a decisão de lutar, de trabalhar. E outros tomaram a decisão de acompanhar. Vamos grudar nele aqui, né, que ele está voando alto. Então, queridos, essa é a nossa responsabilidade. Amém? Simplesmente dizer, Deus, mostra a sua vontade. E se Deus lhe aprouver, não nos mostrar no nosso tempo, o que faremos? Ah, Senhor, mostra a tua vontade. Se Deus disser, nesse tempo eu não vou mostrar. Você sabia que Deus ficou muito tempo sem falar com o homem? Quantos anos, irmão Gilson? Só 400 anos sem ouvir voz profética na terra. Já pensou se Deus, né, irmãos, ousar ficar 400 anos sem falar conosco? Da próxima geração. É a mesma coisa que a gente fizer vários cultos e a gente cantar, não ecoar, pregar, não ecoar, não acontecer nada. E Deus pode escolher. Muitas vezes dizer, olha, sobre esse assunto eu não vou te responder. Ele escolheu isso para Paulo. Paulo disse, Senhor, tira esse espinho da carne, Senhor, me mostra o que é isso. Ele falou assim, ó, minha graça te basta. Deus não deu, Deus não respondeu. E quando vocês cantam esse hino, é sério, viu? Se Deus quiser, Ele é Deus, se Deus quiser. Olha que Deus não faz, chuta, briga, não vem mais na igreja, some. Não marca mais o ponto celestial com o Senhor. Não ora mais, não busca mais, porque Deus não fez. Ele não deu o homem da minha vida. Esse é o que mais pega. Esse tal do homem. O meu homem. Deus não deu o meu homem. Opa, passei demais. Olha só, irmãos. Abacuque estava falando com Deus, por tudo que estava acontecendo ali em Israel, os caldeus, e briga. E ele disse assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência. Eu estou gritando, tem violência na nossa terra, e o Senhor não responde. A oração de Abacuque.
Está acontecendo algo errado aqui na igreja, Senhor, o Senhor não responde, o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai queimar, o Senhor vai bater, o Senhor vai... E Deus, quietinho. É interessante, eu vou repetir esse texto depois de novo, que no capítulo 2, versículo 1, ele disse assim, bom, enquanto Deus não responde, sobre a minha guarda estarei, e sobre a torre me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que responderei quando eu for erguido. Olha só, enquanto Deus não responde, eu vou continuar subindo na torre da oração. Amém, irmãos? Eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar clamando. Interessante que Deus, Ele não diz que a gente não deve pedir, nem que a gente deve orar. Ele diz, orar sem cessar, pedir. Agora, eu respondo quando eu, na minha soberania, quiser responder. Irmãos, isso é bíblico, é maturidade, senão não vamos entrar no desespero. Deus sabe o momento de nos responder a oração, de como Ele nos falar. E a época e o momento que Ele vai nos responder. Amém? Estamos entendendo? Então, qual é o tema da mensagem de hoje? Como tomar decisões, ou o difícil campo das decisões. Eu gostaria de compartilhar, irmãos, alguns ensinamentos para a gente, que a Bíblia nos dá, e eu quero começar o primeiro ponto, justamente sempre levando a palavra de Deus e a convicção que nós temos que ter, né? Quando nós estamos vivendo a nossa vida, estamos plantando, né, as nossas roseiras. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar com os irmãos, eu até escrevi eles aí para ficar mais fácil. Primeiro, em todas as nossas decisões, precisamos ter claro que Deus é o centro das nossas decisões e vida. Por isso, precisamos ter claro o quê? Quem é Deus para nós e quem somos nós para Deus. Irmãos, às vezes eu sei que a forma moderna da gente se colocar diante de Deus, chamar Deus, você, meu amigo, meu paizão, amém. Os jovens têm essa conotação também. Só que, irmãos, nós precisamos ter um pouco de consciência, né, de que o Senhor representa para nós. Pensa bem, quando eu era jovenzinho, 18, 19, 20 anos, e orava muito ao Senhor. Jesus partiu com 33 anos. E eu penso que Ele continua com 33, né? Porque eu não consigo ver Deus velhinho. Só que eu tinha 19. Aí eu orava e falava, oh Jesus, meu Senhor. Aí esses dias eu estava orando, eu descobri que eu que sou o Senhor agora. E logo, logo você é vovô. E Jesus está com 33. Irmãos, eu estava orando de risada sozinho, olha só como ainda... A mente da gente é um barato, né, irmãos? Eu descobri que eu sou mais velho que Jesus. Eu falei, ô Jesus, te passei já. Aí veio aquela incógnita humana no coração da gente. Bom, eu chamo Ele de Senhor ou de você agora, né? Porque o Senhor sou eu. Mas nós temos que, toda vez que essas dúvidas nos pegam, nós vamos para a palavra. Amém? Aprenda uma coisa, na dúvida, a palavra. Dúvida do profeta? Palavra. Dúvida do pastor? Palavra. O profeta é maior do que o Senhor? Não. Nem a profecia. Porque a Bíblia diz que a profecia, profeta, todo mundo vai ficar. Não vai ter mais profecia depois. Então nós temos que tomar cuidado. Sempre a palavra de Deus é soberana. Amém, gente? Só ler o livro do Apocalipse até o final, você vai ver o que está escrito. Está escrito. Ninguém tira nem um tio, nem um A, nem um B, nem o C. Então a gente vai para a palavra. Bom, quem que é o Senhor? É Jesus ou sou eu, né? Era a questão. Mas porém isso ficou claro para mim. O nome sobre todo nome. Cristo tem vários nomes preciosos. Lírio dos vales, rosa de Saron, estrela da manhã, resplendor da sua glória, sol da justiça, bom pastor, redentor, Emanuel, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Jesus, Salvador. Mas entre todos os seus nomes, há um que está acima de todos os outros, e o título que o Pai lhe otorgou foi Senhor. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que significa Senhor? No contexto bíblico, nos tempos bíblicos, poucas pessoas eram chamadas de Senhor. Somente os que possuíam escravos, terras, propriedades, né, e autoridade. Alguns donos, né,
como fosse algum empresário, alguma coisa que tem empregado, então ele era chamado de senhor, né? E nós tínhamos um outro senhor, que era César. Então a palavra em grego é interessante, Kyrios, senhor, e Kyrios, senhor. Kyrios, senhor, eram aqueles senhores pequenos, que cuidavam de alguns empregados, né? Alguns escravos. Agora César, Roma, que era dono de tudo, ele era Kyrios, senhor, em maiúsculo. Amém, irmãos? E quando a Bíblia se refere a Jesus, por isso que houve confusão, irmãos, em Roma, porque todo mundo começou a chamar Jesus de Senhor, e fala, mas César é o Senhor, mas ele é o Senhor dos senhores. Como pode ter outro Senhor, se César é dono de tudo? Ele comanda, ele é dono das pessoas, ele é dono do dinheiro, ele é dono de tudo, se ele mandar pegar, pega. Fala, tem outro que pega mais do que César, tem outro que manda mais do que César. E a Bíblia diz lá em Romanos 10:9, se você confessar sua boca que Jesus é o Senhor, Kyrios, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como que pode? Só César pode dizer salvar alguém ou não, porque, irmãos, os imperadores, eles diziam quem morria e quem não morria, quando tinha lá os gladiadores, né, em Roma, eles levantavam a mão, ficavam, quando eles abaixavam a mão, morria a gente. Agora a Bíblia está dizendo que tem um outro, só que ele faz ao contrário, ele levanta a mão para salvar a gente. Amém? E aí eu vou ficar mandando você bater palma, nós não vamos terminar a pregação, mas dá vontade, né, irmãos? Amém, queridos? Amém. Aleluia. E Kyrios quer dizer chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade. A palavra Kyrios com letra maiúscula era usada para dizer somente a César, o imperador, a autoridade máxima do Império Romano. Na época haviam muitos escravos, cada um tinha os seus pequenos Kyrios, mas César é que detinha esse nome. Mas a Bíblia diz que Jesus foi proclamado o Senhor dos senhores. Desse modo, quando alguém confessava Jesus como o Senhor da sua vida, estava dizendo, Jesus, tu és o meu chefe, o meu dono, o meu proprietário, aquele que manda na minha vida, sou teu e tudo que tenho pertence a ti, tu és o meu amo. Vocês entenderam, irmãos? Quando você diz, tu és o meu Senhor, você está dizendo, Senhor, tu és o meu amo. Vamos comparar, irmãos, o que a pessoa dizia quando ele submetia a César. Dizia, César manda em tudo, ele manda nos meus filhos, ele manda em tudo. Se César der ordem, os guardas vêm aqui e levam tudo. A mesma coisa é assim, ó, eu aceitei Jesus agora eu não sou mais dono do meu corpo, não sou dono mais da minha mente, nem da minha própria vontade. Acontece que hoje nós estamos vivendo um cristianismo, entende? Que nós continuamos sendo dono de nós mesmos, em vez de quando nós damos glória ao Senhor. Ele não é o nosso Senhor dessa forma. A Bíblia diz que quando o Senhor foi estabelecido como Senhor e Rei, ele tomou o domínio de César. Veja só que diz Colossenses 1:13-8. Vamos agora versar alguns textos bíblicos, que isso é importante para nós. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Quem que é o Senhor, irmãos? Jesus. É César? Não é. O que a Bíblia está dizendo que é Ele. Sejam tronos, soberanias. O César está aqui, o César tinha trono, tinha soberania. Mas ele foi criado, dominado pelo Senhor. Poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele que nós servimos. Eu sei, irmãos, que a batalha contra o endemoniado não é fácil, porque o bicho fica furioso e dá medo. Eu sempre digo, eu sou jovenzinho. Não, tempos anteriores, que eu ainda sou jovem, né? Irmãos, olha a camisa, olha o estilo. Irmãos, em tempos anteriores, eu acompanhava meu tio, né, nos processos de libertação, e tinha um menino, uma família toda de gadarenos. E ele então nos levou, a gente era pequeno também, porque ia libertar o menininho. Mas aquele menino, lá na chão de terra, ele deitava, rastejava e comia com a terra. Ele fazia para ser um animal. Meu Deus, eu ficava só escondido.
E fico até hoje, às vezes, né? Vamos ver, quando tem libertação, eu estou escondido. Que eu acho feio demais. Tem gente que vai lá, pá, e tal. Mas a coisa eu aprendi, irmãos. Se eu estiver sozinho e a coisa pegar, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos redenção a saber o perdão dos pecados e imagem do Deus visível. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis, o capeta é invisível, né, irmão? Em alguns casos ele se transforma, mas está aí no meio, né? Seja um trono soberano. Ele fala, não, eu sou o dono dele, é dela. Jesus é o dono dele, Jesus é o dono dela. Amém, irmãos? Eu vou na palavra, irmão, sabe por quê? Naquela guerra, é uma guerra que a gente, às vezes, não está treinado para lutar ali. Irmãos, ou nós vamos fazer igual Davi, crer no Senhor, então nós temos que crer na palavra. Por isso que os irmãos têm que meditar na palavra dia e noite. Amém, irmãos? Tem que lembrar. Esses textos, eu insisto em ensinar a Bíblia para a igreja, pregar com a palavra, para que os irmãos lembrem na sua mente e no seu coração. Porque uma hora vai pegar, você vai estar sozinho. E eu lembro que aquele menino rastejava, ficava e tal. Ai, gente, ora. Sabe que foi quando fomos descobrir onde estava o demônio? Numa pedra que ele ganhou não sei de onde. Aí a hora que o Espírito Santo de Deus mostrou que nós pegamos aquela pedra, que era um barranco, um morro, nós jogamos aquela pedra fora e dizemos, sai em nome de Jesus. A pedra foi embora com os demônios, igual aquela manada de porco, ela foi na pedra. O diabo gosta até de pedra, eu não sabia. Aí o menino ficou liberto, a família toda ficou liberta. Mas irmãos, que sufoco. E quantas vezes eu já vi casos assim, que a gente às vezes luta, a gente enfrenta, só que irmãos, não vamos ter medo. Não vamos ter medo. Tem hora que a luta vai ser mais difícil, hora o diabo está dominando a mente, a gente não sabe todas as estratégias. Tem gente que sabe, né? Nesse aí dá um golpe, nesse aí dá um dague, nesse aí faz isso, faz aquilo outro. Eu fico até zonzo. Eu leio os livros de libertação, eu falo, meu Deus, a hora que eu vejo o que eu faço com isso, eu vou com dague, ou eu corro. O discípulo corria, né, irmãos? Muito dele. Mas tem gente que, graças a Deus, né, tem uma capacitação de Deus também, né? Além de entender as Escrituras, recebe uma unção de Deus para libertação. E ele chega em 2 minutos, parece que ele ora, conversa com o invisível, né? Aí pronto, fica tudo manso. Meu Deus do céu. Eu lembro que uma vez, irmão, na igreja, na capelinha, eu orei para um camarada e oro. Tinha acabado de pregar, preguei igual hoje, uma vez, uma hora que eu fui olhar para o demoniado, nada. Aí o moçozinho veio daquele jeito, calmo, sereno, tranquilo, pôs a mão, sai! Irmãos, aquele dia eu fui para casa com uma raiva santa. Só entre nós, né? O Bombom não está aqui hoje? Só entre nós. Não conta para ele. E é assim, irmãos. Então, vamos lá. Se eu me perco aqui, eu começo a brincar. Próximo texto. Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Olha só quem é teu Senhor. Amém? Não é César, não é as potestades, não é os demônios, irmão. Ele está. Veja bem, não existe nada abaixo do Senhor. Ah, mas eu fui lá naquela região falando de tal, disse que o tal do Buda é que é o negócio. Esquece. Eu fui lá e o apóstolo, não sei das contas, ele é o bom. Esquece. Só tem um. A Bíblia diz que nenhum nome foi dado acima do céu, nem abaixo da terra, a qual devemos exaltar, glorificar e qual sermos salvos, a não ser o nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós todos aqui somos só servos. Pode ter nome de apóstolo, de papa, de bispo, de não sei o que lá, eu não sei, tem tantas religiões aí, né? De Bobabarachá, como que é? Os irmãos, cadê os irmãos que já foram do negócio? Eles sabem bem, né? Manifesta aí, né? Paulo sabe, como que é, Paulo? Babalorixá, nome até feio, mas tudo bem. Não é ele também, é Jesus. Amém? Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Quírios, para a glória de Deus Pai. Então eu tenho que saber quem é o meu Deus. Amém? Antes de tomar qualquer decisão na minha vida ou escolha, eu tenho que saber quem é meu Deus. Em segundo lugar, eu tenho que saber quem eu sou para o Senhor.
Só saber que Ele é um Deus maravilhoso, o que eu sou para Ele. Né? Também temos que ter claro que, independentemente de qualquer situação no mundo, nós somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai e Senhor. João 4,15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, ele permanece nele e ele em... Você já confessou publicamente que Jesus é o Filho de Deus da sua vida? Você sabe por que as pessoas vêm aceitar Jesus aqui à frente? Porque isso é bíblico. A Igreja Batista inventou do camarada ir lá na frente, levantar a mão e aceitar Jesus. Não. Porque a Bíblia diz que todo homem deve confessar publicamente um dia que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Amém? Eu confessei dentro do meu quarto, depois eu confessei na igreja. Só que tinha apelo na minha igreja, e o meu pastor tinha um dom de evangelismo, e todo domingo eu ia aceitar Jesus. Eu não aguentava, irmãos, começar a tocar o piano. Alma cansada, manso e suave, Jesus está chamando. Eu ia. Chama por ti, por mim. Eu ia, irmão, até sonando. De tanta vontade de aceitar Jesus de novo. De tanta vontade de confessar Ele como Kyrios novamente. Amém, irmãos? E às vezes você fica aí amarrado. Hoje não, amanhã o carro passa por cima de você e aí você se vira depois. Irmãos, eu era bobo, você é bobo se você não confessou ainda, porque não tem outro Senhor. Não tem César, não tem Buda, não tem Confúcio, não tem outro rei. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem sou eu? Sou um pecador perdido, mas remido e salvo pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Ele é o Senhor. Quantas vezes eu orei no meu porãozinho lá, falei, Senhor, eu pequei ontem, antes de ontem, eu sou miserável, mas Senhor, se eu descer até o inferno, mesmo lá eu vou dizer que Tu és o meu Senhor. Olha que oração de jovem. Eu falo, se eu não subir, não entendia direito, né? Eu falei assim, lá no inferno, eu vou dizer para todos os demônios que Tu és o Senhor. Amém, irmãos? Então é isso, essa é a nossa confissão, irmãos. Nós temos que ter a santa confissão no nosso coração, porque é lindo, não é? João 1, 12 e 13, contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram pela vontade de Deus. Amém? Deixa eu aqui, mais um. Romanos 8, 14, 17, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Nós estamos dizendo assim, quem é Deus? É o Senhor. E quem sou eu? Para Deus. Filho. Filho. Diga, sou filho. Você não pode ter dúvida disso, irmão. Vocês são filhos de Deus. Não por vontade de homem, porque alguém decidiu, porque Deus decidiu. Ele nos fez sua imagem e semelhança. Deus tem alegria quando nós o reconhecemos, como dizemos, Senhor, nós somos realmente teus filhos. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso coração que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. De fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, irmãos, eu sei que o mundo material, muitas vezes diz, nós somos miseráveis, você não tem dinheiro para passagem, você viu, você não vai nem comprar uma marmita hoje, você vai dizer assim, eu sou filho de Deus, se eu não conseguir comprar, Deus vai me dar, e vai dar. É porque a gente tem dúvida, a gente não sabe a nossa posição em Cristo Jesus. Deus faz, Deus entrega. Deus remove montanhas, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas nós precisamos nos posicionar. Então, olha só, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Diga, herdeiros. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Pensa bem, quando fala herdeiros de Deus, ele está prefigurando o Antigo Testamento. Co-herdeiros, somos herdeiros de novo em Jesus Cristo.
Herdeiros, eu preguei isso aqui esses dias. Somos herdeiros 2 vezes, abençoados 2 vezes. É pouco, irmãos? É pouco? É pouco na nossa mente, no nosso entendimento. Mas é isso que tem que ter no nosso coração, nas batalhas que nós enfrentamos. Quando nós enfrentamos, nós temos que nos erguer. Foi isso que fez com que Davi lutou contra Golias. Ele falou, não, se Deus me fez vencer o leão e o urso, como não fará me vencer esse gigante? Foi isso. Foi essa fé na palavra de Deus. Romanos 8, 4, 17. Lemos. Epa. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém, gente? Digo comigo bem alto. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então vamos trabalhar agora. Olha o que está dizendo agora. Então vão anunciar o quê? As grandezas daquele que vos chamou das trevas para molhar a luz. Por isso que a gente evangeliza, vai na praça. Porque, irmãos, não tem que tomar vergonha na cara, não é verdade? Nós já sabemos, nós somos tudo isso, né? E o diabo tenta nos enganar dizendo que não. Então também temos que ter o claro, que independente de qualquer situação no mundo, nós somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai e Senhor. Então irmão, dentro dessa convicção e fé, a Bíblia nos mostra algumas situações que Paulo teve que viver na sua vida para tomar decisões. Então a gente tem que estar escudado na palavra quando nós vamos tomar decisões e como ele se portou e lidou com todas elas, né? Então nós vamos agora pensar nessa segunda lição que nós podemos ter. Paulo e Abacuque não ficaram parados diante da necessidade do seu chamado. Eles não ficaram parados. Olha só, se Deus não responder ao que nós estamos pedindo, o que a gente vai fazer? Essa é a pergunta, né, que nós temos. Atos 16, 10 assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos o quê? Pelo Espírito Santo, é isso? De pregar a palavra na província da... Veja só, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia. Olha só, irmãos, que confusão que fica na vida da pessoa. Bom, eu vou tentar fazer isso. Deus impediu. Vou tentar fazer aquilo outro. O Espírito Santo também impediu. Aí tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Depois Abacuque 2:1 diz: sob a minha guarda estarei, sob a torre me apresentarei e vigiarei para ver o que fala em mim e o que eu responderei quando o Senhor... Abacuque foi a mesma coisa. Deus não respondia. Ele falou, então sabe o que eu vou fazer? Parado eu não vou ficar. Eu vou subir o quê? Na minha torre. Na torre para buscar ao Senhor até que Ele me responda. Então ele não ficou parado, né? Nota, enquanto Deus não nos direciona para algo, nos dá livre escolha para tomar a decisão. Faça as suas escolhas, ainda que não seja para ir, seja para ficar. Paulo falou, olha, se Deus não está deixando eu ir, eu vou ficar aqui em Troade. Olha só que interessante, irmãos. Mas ele fez uma escolha, né? Ele não ficou parado. Veja que ele não conseguiu entrar, né, ali na Ásia. Ele falou, parado eu não vou ficar. Eu vou tentar a Bitínia. Aí ele viu que Deus pediu novamente, ele foi, entrou para Troade, né? Mas enquanto, né, isso acontecia, ele falou, eu vou, né, buscar uma saída no Senhor. Então qual a lição que nós temos que ter aqui? Paulo e Abacuque não ficaram parados diante da necessidade do seu chamado em tomar uma decisão. Chega uma hora, irmãos, que você vai ter que tomar uma decisão, ou para frente, ou para trás, ou para a esquerda, ou para a direita. E às vezes você não sabe. Vocês lembram de uma decisão que Abraão tomou? Na escolha da terra entre Ló? Se você for para a direita ou para a esquerda, eu irei. Se para a esquerda eu for, para a direita, eu irei.
Ele tinha que tomar, ele tinha que colocar os pastores e o rebanho em algum lugar. Senão ele ia ficar parado ali, pensando. Então, uma das coisas que nós temos que aprender, irmãos, né, é que no Senhor, nós não podemos ficar sem tomar decisões. Amém, gente? Tomar decisão está nas nossas mãos. Muita gente fica esperando, talvez, Deus descer do céu, o anjo vir pegar na nossa mão, né, para que Ele tome uma decisão por nós. Deus não vai fazer isso. Aí você fica com medo também, mas Senhor, e se eu for para Bitínia? O que vai ser? Se Deus não quiser que você vá, Ele vai te impedir. Amém, irmãos? Você pega, faz as malinhas, tudo, a hora que você está saindo na porta, chega alguém, né? Alguma coisa acontece, é um telefonema, alguma coisa. Vem alguma coisa e fala, ixi, não vou poder ir. Irmãos, o Espírito Santo de Deus vela por nós. Ele é o Senhor da nossa vida. Veja que interessante aqui, irmãos. Paulo tinha um chamado. Quem tem um chamado, já viu, irmãos, um verdadeiro apóstolo, um evangelista, ele fica quieto? A pessoa que tem aquele dom de oração, ele fica assim. Será que vão me dar chance? Será que o pastor Beto vai chamar eu para orar hoje? É duro, irmão. Tem uma turma de obreiro aqui, eles ficam assim. Por isso, na hora que terminar o culto, você vê esses obreiros maravilhosos aqui, pede para eles orarem. Amém, irmãos? Porque eles vão estar ansiosos esperando. Amém, queridos? Então, irmãos, o que acontece? Um obreiro, alguém tem um chamado, ele está sempre disposto. Então, Paulo tinha isso no coração dele. Por isso que ele fala assim, ó, eu vou fazer, né? Vamos lá de novo no texto, né? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da província na Ásia. Ele tinha sido impedido já, ele podia falar, vou me amoitar então, vou ficar sossegadão, porque não tem jeito. Quando chegaram à fronteira da Mísia, de novo tentaram ir para Bitínia, o Espírito de Jesus impediu. Então contornaram para a Mísia e desceram em Troade. Eles foram fazer alguma coisa em Troade lá, eles iam evangelizar, fazer algo, né? Foi ali, né, nessa terceira tentativa, que nós vamos ver como Deus, Ele entra, né, e diz, olha, não é isso que eu quero, é isso que eu quero. Amém, irmãos? Aí a pergunta é, enquanto Deus não nos diz, não deixa claro, o Senhor nos dá livre escolha, irmão, para tomar decisão. Entenda bem o que eu quero dizer, enquanto não está claro para você, é porque Deus quer que você, estou certo? Viva a tua humanidade e você faça as coisas. Não ficar com medo, meu Deus, será? É o que eu fiz e tal. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus, Deus está conosco. E se você não sabe o que fazer, né? Paulo tentou fazer aquilo que estava perto dele. Amém? Outra lição, mesmo com uma decisão ou direção tomada, precisamos estar sensíveis, atentos na intervenção de Deus para novas orientações. Aí você fala, bom, Deus abençoou. Vamos supor que Paulo dissesse Bitínia, o Espírito Santo de Deus não tivesse falado nada. Só que Deus tinha outro plano. Deus falou, eu vou deixar ele descer lá em Bitínia, né, talvez ver os amigos, não sei o que, evangelizar, mas o plano de Deus era outro. Então você não pode ser, irmãos, né, aquele camarada turrão. Eu já decidi na minha oração com Deus, tomei essa decisão aqui, né, essa porta aqui que o Senhor fez para mim, abriu, então daqui, mesmo que um anjo descer, ou o Espírito de Deus vier de novo tocar no meu coração, falar, Espírito de Deus, o Senhor já me falou a primeira vez, eu já vim, agora não mudo mais. Não. Amém, irmãos? Ele é o Senhor, lembra? Ele é o... Então, qual que é a nossa lição? Mesmo com uma decisão ou direção tomada, precisamos estar sensíveis, atentos na intervenção de Deus para novas orientações. A Deus, eu vim aqui para Troade. Não deu lá, não deu cá agora, mas estou aqui, Senhor, estou ligado. Tem gente que brinca, está ligado, irmão, né? Está ligado, irmão, está atento à voz de Deus, porque quando você menos espera, Ele vai te dar um aviso. Amém? Ele vai te dar um aviso. Olha só que interessante. Paulo já havia tomado a decisão de ficar em Troade quando chegou a intervenção de Deus para irem a Macedônia. Olha só, mesmo com a decisão para lá, então contornavam a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, então, a intervenção de Deus chegou a Paulo. Olha só, a resposta que ele precisava. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão,
Prepararam-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo, aí sim, irmãos, a primeira vez ele não tinha certeza. Na segunda ele não tinha certeza. Ele foi para Troade sem certeza. Mas agora a Bíblia diz que ele concluiu. Agora sim, que o Espírito de Deus havia lhe chamado para pregar o Evangelho na Macedônia. Amém, queridos? Estão entendendo? Amém, irmãos? Então assim, sempre nós somos responsáveis para tomar uma decisão. Tem hora que a gente não sabe. Não sabe. Então você aprovou um currículo, você foi naquela empresa, né? Você está ali, vai trabalhar, abriu aquela porta ali, mas você fala, puxa vida, mas será ainda? Porque eu não vi uma voz, não vi assim, né? Senhor, daquele jeito. Se Deus não impedir, vai lá trabalhar preguiçoso. Amém? Brincadeira, meus irmãos. Trabalha. Se não for ali para outro lugar, você vai de novo até chegar a hora que você vai entender. Deus me colocou neste lugar. É essa Macedônia que Deus me quer. Eu lembro, irmãos, que o Lelê, nessa momento de ir para Portugal, foi apresentado para ele uma ilha chamada Porto Santo, que é perto ali. E quando ele me contou, eu não tive, assim, convicção no meu coração, e orei e falei, Lelê, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que Deus possa esclarecer, mas isso não significa que você não vai. Você pode dizer para o pastor que você vai, que Deus já te chamou para ir, né? Mas que, né, você ainda não sabe se, você pode dizer isso para ele, eu não tenho certeza se é Porto Santo, porque ele ficava na dúvida, você não tem obrigado a dizer, não, eu vou, né? Eu tenho certeza que você não tem certeza, né? E nós começamos a orar nesse sentido, e ele também, e foi passando-se alguns meses, né? E a gente orando por ele, no vinho, conversamos bastante com ele, e de repente depois a convicção veio no coração dele, disse, não, pastor Beto, realmente eu tenho convicção que não é em Porto Santo que eu devo ir, né? Eu falei, então qual que é a convicção? Não, eu vou lá, vou procurar emprego, vou mandar currículo, e vou falar para o pastor, eu quero primeiro me integrar à comunidade e tudo, amém. E assim aconteceu, e foi tão impressionante como Deus abençoou, como os irmãos sabem, porque ele mandou o currículo e logo já conseguiu o trabalho, e Deus abriu as portas, e rapidamente, por isso que foi aquele rebuliço, né? A gente não conseguiu nem acertar direito, porque foi uma coisa divina. Então, não, agora, né, o Deus que apresentou a Paulo na Macedônia, apresentou também. Então agora é a hora, né? E Deus abençoou, pagou a passagem mais cara que devia, né? Mas Deus deu condição e foi. Agora, o que aconteceu em Porto Santo? Justamente, né, ali, naquele lugar, deu um problema. Deu uma confusão. Porque não era lugar, o lugar não estava preparado para receber um casal de missionário. E foi um casal de missionário. Mas quem estava ali na coordenação teve uma confusão, irmãos, e praticamente parou o trabalho todo. Depois nós conversamos, falando, se o Lelê tivesse ido nessa forma, né, não tentado ouvir a voz de Deus, né, ele poderia ter tido um problema indesejado. Você chega num país estranho, já logo uma bomba na tua mão, porque esses problemas acontecem, né? E aconteceu isso, e graças a Deus nós vimos como Deus foi maravilhoso. Amém, irmãos? Eu lembro que eu estava assim, eu era líder dos jovens, junto com outros irmãos também. Eu estava a ponto, irmãos, de ser o próximo pastor de jovens da nossa igreja de Santo André. E eu subi no púlpito, estava ali. Quando, de repente, Deus mudou tudo. Deus falou ao meu coração, né? Olha, eu tenho algo diferente para você. E eu lembro que eu estava sentado, eu cheguei no Silvio, a hora que terminou o culto, eu falei, Silvio, né, eu queria dizer algo para você. Olha, Deus está me chamando para ser seminarista, né, ali na Vila do Tessa. Eu achando que ele ia ficar bravo. Ele falou, ô Betinho, que bênção, meu irmão, né? E na hora, irmãos, eu amava muito a minha igreja,
Primeiro Santander, quem já foi sabe, uma igreja boa, né? Eu estava naquele púlpito sempre, né? Acaba sendo um reininho para a gente às vezes. Cuidado, viu, irmãos, que às vezes o ministério passa a ser um reino do ministério, né? Nossa, a gente pega, se apega, tudo. Mas naquele momento, até aquele amor, né? Porque eu tinha tudo para aquele cantinho, que eu chegava sempre antes, 1 hora antes, para ensaiar, para estar com os jovens ali, na hora, irmãos. E eu vim para cá. Amém, irmãos? Estou quantos anos, irmão? 33 anos de caminhada. Amém, queridos? E o privilégio de ver quantas vidas sendo salvas, quantas vidas sendo transformadas, e o Senhor levando algumas, trazendo outras, e a gente vendo a vontade de Deus se manifestar. Então, mesmo com uma decisão ou direção tomada, precisamos estar sensíveis, atentos à intervenção de Deus para novas orientações. Eu ia para Porto Santo, no caso do Lerê, estava ali, era ali a convicção, talvez naquele momento, e Deus disse não. Eu estava ali para ser o próximo pastor de jovens da igreja, e Deus disse: eu quero te usar em outro lugar. Deus mudando os planos. Isso, irmãos, na nossa vida material, na nossa física, na nossa vida espiritual. Mas, pastor, enquanto Deus mudar, senta a penha, irmãos, arrebenta. Amém? Vou usar o termo de Edir Macedo: arrebenta. Faz por amor. Faz. E aí vem um profeta e põe dúvida no teu coração. Eis que te digo, que não sei o que lá. Fala: meu irmão, fogo está no meu coração, nesse cantinho, nesse púlpito, nesse lugar, eu vou continuar fazendo aqui, porque a hora que Deus tiver que me parar, Ele vai me parar. Amém? Porque o diabo também ele é ousado, irmãos. Ele vem em forma de anjo para parar a gente, e vem com as confusão dele, e coloca coisa no nosso coração, e esfria o coração da gente, né? Tira a gente da igreja, bota para lá, traz para lá, faz uma confusão com as pessoas, porque as pessoas não entendem, né? A decisão que deve tomar à luz da palavra de Deus. Amém, queridos? Próximo ensinamento: não force a maçaneta para entrar em uma porta que está fechada. Irmãos, há portas que Deus não abriu para a gente, e a gente fica forçando a maçaneta, forçando, empurrando. Tem hora que Deus vai deixar até abrir. Mas se tiver lá dentro perguntar para você: como que você entrou? Ah, não, eu tinha a chave, eu ganhei a chave, né? Eu abri lá no fundo, falei: porque eu empurrei, eu forcei. Paulo já havia tomado a decisão. Não force a maçaneta para entrar em uma porta que está fechada. Texto. 1 Coríntios 16, 7, 9. Desta vez não quero apenas vê-los, fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Porque se abriu para mim uma porta, o quê? Ampla e promissora. Embora são muitos os adversários. Outra coisa que eu aprendi nesse texto: não é porque Deus abre uma porta que não vai ter guerra nem adversário, viu, irmãos? Quando Deus abre a porta, olha só, é que vem as lutas. Então, quando Deus abriu uma porta para você, fala: Deus abriu uma porta, agora estou com dúvida, pastor. Por quê? Porque veio luta, pastor. Deus me deu um caminhão para mim trabalhar, eu bati o caminhão. Glória a Deus, resposta de Deus. Então, irmão, conserta o caminhão que Deus vai te abençoar. Está na Bíblia aqui, ó. Conserta e continua. Porque há muitos adversários que vão se levantar. Não force a maçaneta para entrar em uma porta que está fechada. Permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Deus é aquele que abre porta e fecha. E nós temos que aprender a orar assim: Senhor, se essa porta for tua, abre essa porta, escancara. É isso que esse Deus está dizendo: escancara para mim, Senhor, uma porta promissora. Se não for, fecha e ora sem medo. Mas ele é lindo, forte, musculoso. Aí a menina não consegue orar assim. Ela ora assim: essa porta abriu. Não consegue fazer essa oração: Senhor, se não for para mim, leva para quem tem que ser, mas tira do meu caminho. Por isso que às vezes, irmãos, tem tanto estorvo na vida da gente, porque a gente não ora
desta forma. Cuidado quando Deus não abrir a porta, não força a maçaneta para entrar. Muitas vezes, para fazer valer a nossa vontade, usamos a mentira e o caminho largo. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Cuidado, quando ao tomar decisões, não sacrifique a ética, pois é melhor não ter do que obter do jeito errado. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, é estreito, é difícil às vezes o caminho do Senhor. Então não precisa forçar. Quantas pessoas destroem sentimentos, valores de outros para conseguirem satisfazer os seus desejos? Se para conquistar algo você precisa transgredir a vontade soberana de Deus, opte por perder, escolha não conquistar. Dá uma olhada só que interessante. Traga a pessoa amada na base da pancada. Traga a pessoa amada na base da pancada. Dá até um. Olha só, irmãos. Isso é uma extorsão. E parece que é brincadeira. Mas tem gente, irmão, você vê nos postes da rua. E agora tem mais esse aqui. E agora o outro, para não ficar sossegado, lançou outro. Eu não pus aqui para os irmãos, que diz assim, ó. É assim, se você já está cheio do seu marido, desapega. Faça o trabalho para desapegar. Uns faz trabalho para pegar. E o outro faz trabalho para desapegar. Olha só, irmão, que desgraçados. Não é sério o negócio, gente? E as pessoas fazem isso mesmo. E parece que não, porque o cara está fazendo, irmãos, igual nós estamos orando aqui. Ele faz uma oração daquele jeito, e enfia alfinete no bonequinho, isso, aquilo, outro e tal. E o camarada está desprotegido do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, e começa. Aí chega no trabalho, olha para aquela outra mulher, aí às vezes a mulher nem é tão ajeitada, é idosa, mas ela foi lá, petou, né? Aí ele começa, nossa, que mulher linda. Ô gata! Cuidado, viu, irmão, se o camarada chegar para você, ô gata, é feitiço. Não, porque você não é bonita, não, tá bom? É que tem coisa, irmãos, quando o camarada chega, né? Cheio de mel. Você sabe, o camarada é compromissado, ele chega, ô gatão. Você fala, olha, só você vai levar amada, né? Trago a pessoa amada na base da pancada, o cara já vai me bater depois. Não cai nessa, irmãos. Irmãs, homens, né? Se tem uma coisa que o diabo sabe trabalhar bem, vou dizer para você, não é com o teu espírito. Quem trabalha com o teu espírito é Deus. É com a tua alma. É com a minha alma. O diabo destrói uma igreja pela alma. Destrói o ministério pela alma. Destrói o casamento pela alma. Destrói, irmãos, amizades de anos pela alma. Ele vem na tua alma. E essas pessoas que trabalham com isso, elas sabem disso, elas foram treinadas para isso. E elas fazem um feitiço ali, irmãos, para a alma da pessoa se amarrar. E parece que é brincadeira, mas é sério, irmão. É como se fosse uma doença de um dia para o outro. O camarada nunca tinha visto aquela moça, nem nada, ele olha e fica apaixonado. É uma coisa do inferno, irmãos. Por isso que a moça tem que dizer assim, como que você pode estar apaixonado por mim, seu miserável? Nunca nem conversou comigo, nunca nem conversou, mas ela é a mulher mais linda, ele é o homem mais lindo. E a mulher fala diferente, irmã. O golpe da mulher é outro. Cheiroso, hein? Mulher que diz, né? Homem cheiroso. Vocês sabem lidar também, né? Chama o homem de cheiroso, o cara nem tomou banho, irmãos. O cara fala, só pode ser paixão. Só pode ser amor. O diabo sabe lidar com a nossa alma. Amém, queridos? Fuja. Se para conquistar algo você precisa transgredir a vontade soberana de Deus, opte por perder. Escolha não conquistar. É melhor não levar o troféu para casa do que o troféu enganoso.
Eu fico pensando naquele sentimento da corrida de Fórmula 1, lembra? Quando de vez em quando um fazia a mãozinha para o outro, deixava ele ganhar, o cara ficava lá no pódio, né, meu? Aquela carinha de amarelo. Ele falou assim, eu não ganhei de verdade, né? A maçaneta foi forçada, né? O cara deixou por isso, para aquilo, para formar os pontos, isso, aquilo, outro, e ajudar a equipe. Né? Então, irmãos, o que Deus tem para você é para você. Amém? Nem eu posso tirar, sabia? Sabia? O pastor não pode tirar aquilo que Deus deu para você. Não pode. Vocês lembram de uma história bíblica que alguém pediu para, né, o servo de Deus tirar, ele falou assim, eu não posso amaldiçoar aquele cujo Deus abençoou. Amém, queridos? Vocês são abençoados de Deus. Então esse negócio do pastor lançar a maldição do púlpito, tem, não sei o que lá, eu vou furar o bonequinho. Você vai vir nem que for amarrado para o culto. Não. Tem que ser por amor. Amém, irmãos? Aqui tem que ser por amor. Amém? Oferta tem que ser por amor. Estar no culto tem que ser por amor. Amar o pastor tem que ser por amor. Amar o irmão tem que ser por amor. Não adianta. Porque quando a gente força, a maçaneta não dá certo. Use sempre o caminho da santidade. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não podem andar por ela. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não a tomarão. Então o nosso caminho, irmãos, é o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor se chama caminho de santidade. Não tem jeito, irmãos. Pode parecer que está errado, que não vai dar certo, mas vai dar. Vai ser bênção. Porque você optou e ousou crer na palavra de Deus. Jeremias 6,16, assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e orem, pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Esse é o cuidado, irmãos. Olha só que a Bíblia diz, pergunte pelo bom caminho. Senhor, qual é o melhor caminho para eu fazer isso? Como deve ser, Senhor? Escolha esse caminho para a glória de Deus. A boa profecia não será sempre uma palavra boa. Muitos pastores estão utilizando técnicas para agradar o rebanho, porém deixando de advertir que o rebanho pode estar num caminho mau. Amém, irmãos? Que eu quero dizer, nem sempre uma palavra profética boa pode ser uma palavra boa do céu. Amém? Você sabia que a Bíblia manda não julgar o profeta, mas julgar a profecia? Sabiam disso? Nós somos crentes. O dom de profecia, o dom da pregação da palavra é um dom da palavra de Deus. Mas ele não está superior à palavra de Deus, nem a Deus, irmãos. Porque o pastor pode vir errar numa exposição bíblica, o profeta pode falar algo do seu coração. E se o profeta falar algo do coração dele? Então nós temos o que falar? Senhor, se for teu, se for palavra que vem dos céus, do bom caminho, vai se cumprir. Se não for, irmão, vai cair no meu esquecimento. Já teve muita profecia que caiu no meu esquecimento. Sabia disso? Ah, então, pastor, por que profetizar? A mesma coisa, por que pregar? Então nós vamos chegar todo domingo aqui na hora da pregação. Lembra aquelas televisão antigas que ficavam cantando aquela bolinha? Os mais velhinhos aqui lembram, né? Não tinha programação, a gente ficava até voltar, né? Até voltar, televisão de válvula, né? Naquela época lá. Quem é dessa época? Levanta a mão. Oh, tem muitos aqui, irmãos. Glória a Deus. A gente ficava esperando, irmãos, até voltar de novo a programação. Então, irmãos, tem que ter pregação. Tem que ter profecia, porque se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas olhem bem, irmãos. Quem prega é responsável por estudar a palavra. Agora, a gente pode cair num erro, pregar algo que talvez não seja de tudo corretamente. Então você ouve aquela pregação, ouviu aquele ensinamento. Se não for uma palavra boa, fala, Deus, tira do meu coração. Amém? Amém, queridos? Então nós temos que procurar o caminho bom. 1 João 4, 1, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas eu vou ler para os irmãos. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm
levantado no mundo. Vocês atrás uma situação da empresa lá, a gente tem orado, pedido a Deus, mas meu chefe não falou uma palavra no sentido assim que agradasse meu coração, mas ele falou a verdade. Eu preferia, talvez na minha alma, que ele falasse outra coisa. Freitas, fica sossegado. Ele falou, olha, esse momento que nós estamos passando é muito difícil. Olha só o que ele falou. E nós já passamos muitos momentos assim. Se acalme. Ele mostrou a Bíblia dele, né? Assim. Eu estou orando. Ele falou, também estou. Então vamos orar. Não está na nossa mão. O que eu podia fazer, Freitas, foi feito. Agora ele podia ter dito, assim diz o Senhor, não temas, homem, né? Falar um monte de coisa, eu ia ficar tudo contente. Daqui a pouco acontece algo diferente do que ele falou, e aí, irmãos, já não quero mais em Deus, já não sei o que lá, já começa isso, aquilo, outro. Então nós, irmãos, essa palavra é muito séria, estão entendendo, queridos? Para amadurecer a igreja. Então o que eu estou dizendo, irmãos, não é para quando vir alguém aqui que ele deu uma profecia, vou apedrejar. Não. Profecia é um dom dado por Deus, como pregação da palavra, mas nós somos homens, irmãos, o profeta é homem, o pastor é homem, não tem um Deus aqui, Quírios é só o Senhor, não é ministro de louvor, não é, domingo que vem vai estar aqui o Davi, tem um dom maravilhoso de cura, mas ele não é Deus, ele é o Davi. Homem, fica nervoso, briga com a esposa, não bate, graças a Deus, né? Mas irmãos, a gente estava junto, eu vi lá discutindo com a mulher dele, falei, nossa, o homem de Deus curou lá e hoje está discutindo. Você acha que o pastor Beto não discute? Não, né, amor? Graças a Deus. Nós é nós. Deixa eu até tomar uma água aqui, descansar. Amém. Amém, queridos? Jesus, irmãos, em tudo não deu palavra boa, não. Sabia que Jesus foi duro com Maria? Se algum católico estiver aqui, com todo respeito, mas chegaram para dizer, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Parece até um desrespeito, Jesus falou, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e praticam a minha palavra. Ele não quis desmerecer Maria, mas ele quis dizer que naquele momento, entende? Ele era o Senhor que estava ali fazendo algo, trabalhando, e que não tinha ali, como se fosse uma preferência, não, ó, mamãe chegou e tal. Foi uma palavra dura, ao meu ver, mas Jesus sabe o que ele disse. Paulo foi duro com Barnabé, Paulo foi duro com Pedro, diz que resistiu de face a face, apóstolo com apóstolo. Então tem hora que vocês têm que permitir que o pastor seja duro com vocês, porque às vezes a dureza naquele momento é para salvá-los. Amém, irmãos? Nós temos registro disso, que muitas vezes, talvez hoje não aconteça tanto isso, mas quantos pastores tiveram que quebrar as pernas das ovelhas? E um dia eu falei isso num culto, uma irmãzinha falou, nossa, o pastor vai quebrar nossas pernas domingo que vem, eu não vou vir mais. Foi até forma de figura de linguagem, né? Mas às vezes, irmãos, o pastor tem que quebrar, o pastor tinha que quebrar a perna da ovelha, porque ela tinha um instinto de rebeldia, e toda hora ela queria ir para os lugares errados, e podia beber água no rio de água corrente, e ser levada embora. Às vezes a gente tem que dizer não para a ovelha, dizer, não faça isso, irmão, espera um pouco, não namora com esse gatão. Isso é o pior que tem para nós, irmãos. Quando chegam os dois, dizem assim, pastor, a gente está pensando, namorar, assim, então, irmão, vamos orar. Nós já oramos. Vamos rezar, nós já rezamos. Tudo que você falar, já fizeram. Então dá 2 pulinhos para trás, já demos. Para o lado, já demos. Mas já fizeram tudo, pastor. Faz 2 meses que se conheceram, já fizeram tudo. A gente fica olhando, irmãos, fala, olha, tudo que eu disser aqui não vai adiantar. E agora eu aprendi, procura o bom caminho, querido. Se achou? Segue. Se for o bom caminho, nós vamos saber.
E às vezes o pastor tem que dizer palavra dura, irmãos, pare com isso, de você não poder. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Se é só com a nossa igreja, se é em muitas igrejas, mas parece que as pessoas hoje não querem mais ser disciplinadas. Não querem mais ouvir um não. Você só quer uma igreja do sim, do sim, do sim. Escuta uma coisa, você está correndo perigo. Se o teu pastor não prega as escrituras, se ele não expõe a palavra, e às vezes cansativo, irmão, o versículo, e vai e fala. Eu canso às vezes. Também estou falando para vocês ficam olhando para mim. E eu falo, meu Deus, né? A gente cansa, porque é mais gostoso eu disparar, falar aqui, para lá, e todo mundo, mais uma, E o camarada não aprendeu nada, não reteu nada no coração, não mudou a vida dele. E a Bíblia diz que o Evangelho transforma, amém, irmãos? Só que a gente vê gente igual, não alcança a transformação. Foi Deus, tem algo errado. Isso está se espalhando, uma igreja humanista. Daqui a pouco nós vamos ter que instalar um aparelho de Coca-Cola aqui. E dá conforto, e faz isso. Eu já percebi que conforto não adianta, porque põe ar, um pede para desligar. Desliga, outro pede para ligar. A gente fica doido. Se liga, o pastor está ligando demais. Está mandando muito WhatsApp para mim. Se não manda, esse pastor é ausente, hein? Não manda WhatsApp. Às vezes eu fico doido. Eu não sei se, né, a gente faz demais ou faz de menos. A gente fica. Mas voltando aqui, irmãos, o ensinamento, né? Amados, não criar todo espírito, mas provais os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas. Então, irmãos, sabe, não é que eu quero que o irmão desconfie de ninguém, de qualquer pessoa, não. Mas não vamos esperar sempre de uma palavra profética aquilo que vai agradar ao nosso coração. Aquilo que vai agradar, porque às vezes Deus quer nos exortar. Amém, gente? Às vezes Deus quer nos exortar. E você tem que deixar, que se Deus usa alguém, que Deus a use. Amém? Que você vai pedir oração. Pastor, ora por mim. Ora. Aí o pastor, aí fala umas coisas. E é duro quando a gente faz a fila para orar. O camarada fica escolhendo, eu vou cair naquele. Eu vou cair naquele. Hoje estou falando umas verdades aqui, irmão, para nós. Irmãos, fecha os olhos e fala, Deus, deixa eu cair onde cair. O importante é que o Senhor use o teu servo sobre a minha vida. Amém? Mas tem dessas aí também. Eu já fiz isso também, mas tudo que eu estou falando aqui é que eu também já fiz. Jesus foi duro com Maria, Paulo foi firme, Pedro também. E nós precisamos, irmãos queridos, né, pedir a Deus para que a gente tenha um coração disposto a ser exortado, disciplinado pela palavra de Deus. Amém, gente? É melhor alguém que fala a verdade para a gente do que alguém que nos engana. Eu vou dizer, irmãos, tem gente. Isso, irmãos, é pastor, é padre, é turma do candomblé, da umbanda, de todo quanto é lugar. Tem gente, irmãos, que sabe persuadir. Ele sabe, irmãos, como é a alma do homem. Tem gente que usa até hipnotismo. Tem técnica de hipnotizar. Se vocês todos aqui for lá estudar, vai contar na internet, lá você vai começar a hipnotizar. E às vezes não é Deus fazendo, não é Deus atuando, nós precisamos ser espertos. Amém? Orar sempre, Senhor, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa. Agora, isso não significa que Deus, irmãos, não tem poder para fazer maravilhas e cura. Nós temos testemunhos maravilhosos. O Davi vai vir aqui domingo, ele teve no Japão quantas e quantas pessoas curadas. Eu levei ele no casarão, nós colocamos ele numa roda de pastor lá, e os pastores e aperta. Até que um dos pastores do Almir lá, estava arrebentado com a coluna, chegou lá tudo arrebentado. Né? Falou, pastor, na hora de ir embora, eles perguntaram de tudo para ele, né? Tanto é que ele vai estar esses dias também no casarão, alguns dias pregando. Aí o Tony, né, que já esteve aqui conosco, ele estava realmente muito enfermo da coluna. Ele falou, pastor, né,
Não quero provar nada não, mas eu estou com a coluna ruim mesmo, de verdade. Se o pastor puder orar por mim, eu vou ficar muito feliz. Irmãos, ele simplesmente orou assim, então tá bom, vem cá, Tony. Pôs a mão aqui, começou a orar. Na hora o Tony já tomou uma descarga elétrica do céu. Ele já pumba no sofá, já sentou, nós pegamos ele, colocamos ele deitado, e ele ficou ali uns 15 minutos, ele levantou, curado. Amém, irmãos? Só que o que os pastores estavam fazendo ali? Estavam provando o espírito do homem. Se é servo de Deus, se não é, pergunta e vai, e tal, e tal, e tal. 7, 8 pastorzão lá. Aí na hora Deus honrou ele. Amém, irmãos? E eu falei, eu trouxe o homem, se der uma zebra, eu estou lascado. Eu só olhando a porta de saída. Se der zebra aqui, entendeu? Graças a Deus, irmãos. Aí, a hora que eu vi o milagre, eu fiquei todo feliz, né? Podia escapar. Amém, queridos? Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Né? Que nós temos que tomar esse santo cuidado, né? Naquilo que Deus nos dá, e a gente escolher sempre, né, o caminho na nossa escolha, que muitas vezes seja difícil, que não seja fácil, né, mas que seja do Senhor. Irmãos, o que é mais fácil? Orar por várias horas, ou a gente receber uma palavra profética num culto profético? Mais fácil o culto profético, não é, irmãos? Mas nós vamos tirar o culto profético por causa disso? Não, porque é necessário também, não é o que eu quero dizer, irmãos, que venha a palavra profética, mas que venha acima de tudo a oração. Porque, irmãos, o que Jesus fazia para os discípulos? Vamos orar. Você não vê um texto bíblico, né? Jesus simplesmente profetizando para os discípulos. Ele dizia a verdade para eles, conversando, já dizia que ele conhecia o coração, né? Mas se a gente nunca ora, aí a gente começa a ir atrás de profeta. Só que a gente vai na nossa igreja, e aquele irmão que profetiza, aquele dia falou com a gente pega, deixa eu vou lá na outra. Aí eu vou lá na outra. Um dia você vai quebrar a cara. Porque você está começando a ir atrás, né, de profecia, e não de cultuar a Deus. Uma hora você vai ouvir uma coisa, que foi o diabo que falou, e você não vai ter discernimento para julgar, porque o teu coração já está preso. Irmãos, o diabo é esperto. Vou voltar de novo para os irmãos. Ele sabe que nós temos carência na alma. Por isso você tem que estar de olho e pedir a Deus que o Senhor discirne os corações dos seus amigos, suas amizades, das pessoas que se aproximam de você. Porque tem gente, irmãos, que se aproxima, aquele abracinho, mas lá no fundo é um lobo desgramado, se vestindo de pele de ovelha. Às vezes ele vem para te abraçar para saber o que você tem, o que você não tem, para saber as coisas, isso, aquilo, outro. Você tem que ter discernimento. Não é para você dar cutucada nos irmãos no final do culto. Ô, meu, o que você quer? Não é isso, irmãos. Não, eu tenho medo de falar, né, tudo aquilo que eu preciso por causa disso, né? Os irmãos têm discernimento no sentido que a gente começa, Deus, irmão, o Espírito Santo não nos deixa ser enganados. Você começa a sentir no coração que aquela pessoa está se aproximando para tirar vantagem de você. E quem tira vantagem é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Uma pessoa que te ama de verdade, ela se doa por você. Amém? Ela só não vai estar junto com você na hora boa. Não diz assim, quando eu tenho dinheiro, tenho cheio de amigo. Quando estou com dinheiro, perdi o dinheiro, perdi todos os amigos, né? Então quem é que fica conosco realmente quando nós estamos nas nossas lutas? Há portas abertas pelo Senhor, a qual nos permite entrar ou não. São portas para provar o amadurecimento do nosso chamado. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. Há portas abertas pelo Senhor, a qual nos permite entrar ou não entrar. São portas para provar o amadurecimento do nosso chamado. Isso chama-se o livre-arbítrio. O problema é que muitas vezes nós nos agarramos, né, com algo no nosso coração. Se eu não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Irmãos, Deus é um Deus que nos dá livre-arbítrio. Ele não nos tirou a capacidade humana de servi-lo. Se Deus, irmãos, não quisesse nos dar liberdade para muitas vezes tomar uma escolha, né, Ele hipnotizava tudo nós aqui. Gente. Vem para o culto. Senta, levanta a mão. Não, tem gente aqui que levanta a mão, tem gente que não levanta, tem gente que fica sentado. Eu gostaria que todos ficassem de pé, mas tem uns que não podem ficar.
Mas eu quero dizer, os irmãos estão entendendo, né? Que Deus não vai nos hipnotizar, senão Ele podia fazer isso. Não, nós amamos a Deus, Ele nos deu livre-arbítrio para amá-lo. Então veja só, há portas abertas pelo Senhor, a qual nos permite entrar, ou não. São portas para provar o amadurecimento do nosso chamado. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor o quê? Havia me aberto uma porta. Amém? Quem abriu a porta? Ainda assim não tive o quê? Sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão, por isso despedi-me e fui para a Macedônia. Olha só, Paulo está dizendo que abriu uma porta que era do Senhor, mas ele não estava alegre no coração dele, porque ele estava preocupado com Tito. Paulo amava Tito, era como Timóteo. Ele disse, cadê Tito? Não, Tito não está aqui, está na Macedônia. Eu preciso de Tito, meu discípulo amado. Se Tito não está aqui, Tito não está aqui, ainda que a porta está aberta, eu não vou ficar. Eu vou atrás de Tito. Às vezes, irmãos, que Deus quer dizer que, às vezes Deus abre uma porta para a gente, mas naquele momento, existe uma prioridade na nossa família, na nossa casa. Tem alguém ali na nossa casa que está enfermo, que está doente, que precisa de nós. E justamente naquele momento abre uma porta maravilhosa. Fala, não, Deus abriu a porta, eu vou largar o moribundo. Que os anjos cuidem dele. Não, é hora de Deus provar a tua maturidade. Tem hora, irmãos, que Deus dá doce para nós. Dá coisa boa para nós, para provar o nosso amor por Ele. Amém, gente? O nosso amor pelos nossos irmãos. Às vezes tem vontade de tocar, aqui você está sentado. Quero tocar, e não está amarrado o negócio aqui. Dani não dá chance, brincando, tá? Sei que não dá chance e tal. Aí aparece alguém lá do outro lado. Filho, além de você tocar, você vai ganhar uma guitarra aqui com nós. Doce. Aí Deus te chamou para aguardar aqui, para esperar. Deus ia te levantar como servo de Deus aqui. Você pega o quê? O docinho. Foi uma porta que Deus permitiu. E você, ó, foi antes do tempo de Deus. Entra ou saia antes do tempo de Deus. Deus fala, olha, é o erro que muitas vezes nós cometemos. Então pensa bem aqui, olha. Paulo disse, olha, essa porta é grande. Mas eu estou preocupado com Tito. Tito agora é mais importante para mim. Amém, gente? Tito agora é mais importante. Tem coisas que Deus permite que sejam importantes para nós naquele momento que Deus colocou, que é para a gente cuidar, para a gente se responsabilizar, e ao mesmo tempo Deus permite uma porta. É isso que Paulo está dizendo. Paulo tinha uma porta aberta pelo Senhor, mas não aceitou entrar porque a sua prioridade era se encontrar com Tito, era continuar discipulando Tito. Porque Tito ia ser um deles, né, como Timóteo foi, que iam substituir Paulo. Eu lembro que eu tinha uma porta aberta para trabalhar na Cosipa. E a Cosipa ainda não tem mais, né? Eu consegui passar em todos os testes e tudo, só que eu tinha que pegar o ônibus todo dia e descer para Santos, Cubatão, e voltar. Minha mãe me chamou e falou, filho, eu sei que essa é uma porta que se abriu, mas eu, como tua mãe, não estou sossegado. Esse negócio de pegar o ônibus todo dia para Cubatão e voltar, eu acho tão perigoso. Eu lembro até hoje, Dona Amélia, ela cruzava a mão assim. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu vou dar prioridade a Tito. Amém? Minha mãe não está em paz, eu não vou deixar. Todo dia ela preocupada que eu vou pegar o ônibus. E eu, irmãos, deixei uma porta tão boa, na época. Tão boa. Mas eu deixei. Depois passou os anos, eu passei no concurso do metrô, para técnico de inspeção de trilhos lá. E eu cheguei, fui lá conversar com o supervisor, e ele falou assim para mim, a primeira coisa, você tem vida social? Eu falei, não, só tem uma igreja para cuidar, né? Todo domingo, sábado e tal. Ele falou, e qual hora que é o culto lá? Ele falou assim, não, na época era das 7, né? Das 7 às 9. Eu falei, rapaz, aqui tem que entra meia-noite, né? Trabalhava madrugada. Mas tinha que estar lá já quase que 10h30, já o ônibus saía, ia. Aí fiz as contas, falei assim, não tem condições. Ele falou, vai lá, faz uma reunião com os irmãos lá, vê se eles não deixam ser todo domingo, quando dá 9 horas, que o ônibus passa perto ali, você vem trabalhar. Irmão, nem falei com os irmãos, porque não ia dar certo. Todo domingo eu ali, coração agitado, que tinha que pegar o ônibus para ir trabalhar. Tem os irmãos que já fazem isso aqui, com o seu trabalho, imagine eu como líder da igreja. Aí eu fui lá de novo, com respeito, falei para ele, olha,
Não tem condição. Ele falou, mas rapaz, fala lá com os irmãozinhos. Tentação, né, irmãos? Eu respirei fundo, falei, obrigado. É uma porta muito boa, mas eu não vou trocar o meu chamado por essa porta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? Que às vezes Deus nos permite ter porta aberta para testar a nossa maturidade, o nosso chamado, né? E nós temos que saber escolher dentro do Senhor. Nós estamos falando do quê? Né? Das escolhas difíceis da vida. Estamos falando aqui de um homem, como Paulo. Ele mesmo falou várias vezes, olha, uma porta se me abriu. Mas nesse momento, a prioridade é Tito. Amém, queridos? Amém, irmãos? Então isso é com a nossa família, que a gente erra muito, a gente larga a família, larga a esposa, larga tudo. Às vezes, e coloca sobre a responsabilidade no ministério. É errado. Você tem que servir a Deus, mas servir a Tito. Amém, gente? Tem que dosar, tem que equilibrar, tem que cuidar. E tem hora que a gente tem que dizer não, e dizer sim, e saber. Por isso que, eu acho tão lindo, irmãos, a Bíblia diz que nós somos o quê? Um corpo. Mas tem hora que parece que é só a mão, né? Só a mão trabalha. A mão corre para lá, corre para cá, o resto do corpo fica tudo assim. Desperta, irmãos. Amém, gente? Nós precisamos de todos. Porque um fica estressado, cansado, porque na oração é o João. É no batismo, é o João. É nas escolas com a Bíblia, é o João. É no adolescente, é o João. É nos jovens, é o João. Ô irmão, está um demônio aqui, chama o João. Só vai. É o João para tudo. E o resto fica só olhando. Aí o João, por amor à obra de Deus, ele não diz não. E ele vai vindo. Chega uma hora que ele se estressa. E não aguenta. Próxima lição. Já estamos terminando. Paz na decisão de uma escolha. Coríntios 2,12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo. Ó, nós estamos falando tudo num texto só praticamente, né, irmãos? Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Ainda assim, não tive sossego no meu coração. Não tive paz. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam assim agradecidos. Tem mais histórias para contar, mas não vou contar, dar um exemplo aqui, porque senão vai ficar muita coisa para nós, né? Deixa eu passar mais um texto aqui. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Sabe, irmãos, tinha um livro que cheguei a ler dizendo assim, meus passos do que faria Jesus. Se você quer ter paz do que você vai fazer, pergunte o que Jesus faria no meu lugar. Amém? O que Jesus faria no meu lugar? Você consegue roubar em nome de Jesus? Estou roubando em nome de Jesus. Ô, glória! Eu vou adulterar hoje em nome de Jesus. Eu vou dividir a comunhão da igreja em nome do Senhor. Hoje eu vou quebrar o pau em nome de Jesus na igreja. A hora que o pastor começar a pregar, eu toco o pé. Não consegue. É só colocar Jesus no meio. Eu vou defraudar essa moça ou esse rapaz em nome do Senhor Jesus. Tudo que fizeres, coloque o nome de Jesus. Do bom caminho. Aí você vai ver que, vem uma obstrução do reino de Deus no seu coração. E você vai ficar livre. Para encerrar. Em todas as decisões devemos aprender a incluir o nosso Senhor. E dizer o quê? Se o Senhor permitir. 1 Coríntios 16,7. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Todas as decisões, todas as ações, a gente coloca Deus no tempero, amém, irmão? Se Deus permitir. Olha que texto lindo esse, Tiago. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Quem sabe o que vai acontecer amanhã com você? Eu, mais ou menos, eu penso que vai, eu penso que eu vou fazer isso, né?
penso que eu vou dormir, que eu vou acordar. Né? Na minha cabeça eu penso isso, mas no fundo, qual é a certeza? Né? O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Irmãos, eu já fiquei na frente de alguém que faleceu, olhando, e eu falei assim, dá uma acorda. E se pergunta, como que pode? Como que pode apagar a vida ali? Não tem mais jeito. Acabou. É o que esse texto está dizendo. Né? Ao invés disso, devemos dizer, se o Senhor permitir e quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Amém, queridos? Graças a Deus nós aprendemos com a própria experiência de Paulo o difícil caminho das decisões. É difícil, não é, irmãos? É difícil. Mas algumas coisas Deus nos ensinou hoje. Nós confiamos em Deus, sabemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Sabemos que às vezes Ele nos permite tomar as decisões quando Ele não nos fala. E que Ele vai intervir no momento certo. Talvez você fala, Senhor, eu estou tomando essa decisão. Eu matriculei meu filho nessa escola. Mas se não for, Senhor, intervém. Senhor, nesse momento eu não sei o que fazer para socorrer essa pessoa. Não sei se o que eu estou fazendo é correto. Mas agora intervém. Intervém, Senhor. Tem hora, irmãos, que nós vamos saber que decisão tomar. Moisés não sabia o que fazer com o povo de Israel. Faraó atrás, Mar Vermelho na frente. Ele não sabia, irmãos. Devia ser um desespero. E ele ficou ali atônito. Sabe o que aconteceu? Intervenção do alto. Amém, queridos? Moisés toca o cajado no mar. Toca o cajado no mar. E na hora, irmãos, que tocou, aconteceu a coisa mais linda, fenômeno mais lindo da história de Israel, o mar se abriu. E a Bíblia diz que todos passaram em terra seca. Amém, irmãos? Quando nós confiamos na palavra de Deus, nós vamos caminhar em terra seca. Terra cuidada pelo Senhor. É difícil para você, é difícil para mim. Nós estamos vivendo tantas coisas. Mas vamos agir como Paulo. Portas vão se abrir, portas vão se fechar. Nós temos que estar atento ao Senhor, o que diz o Espírito Santo de Deus. Entenda o que eu quero dizer. De forma alguma eu estou menosprezando um profeta, um servo de Deus, alguém que tem dom para curar, para libertar. Não, mas Jesus está acima de todo o homem, de toda a potestade, de toda a autoridade de César. Então a palavra dele é o nosso escudo e broquel. Amém, irmãos? É o que ele prometeu que eu tenho me assegurar. Aquilo que eu falei para os irmãos, tem hora que você vai enfrentar um possesso, um gadareno, você não vai fazer. Irmãos, imagine um gadareno de 15 anos. Os discípulos não queriam de jeito nenhum passar em Gadara, porque eles sabiam que nós vamos apanhar e vão passar vergonha na frente do mestre. Mas Jesus escolheu levá-los ali, para mostrar que com cúrios tudo vai muito bem. Irmãos, glória a Deus. É isso que Deus quer. Em todas as decisões devemos aprender a incluir o Senhor. Dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor não abrir, eu creio que Ele vai me direcionar. Enquanto o Senhor não me direcionar, eu tento, vou ali, vou aqui, eu vou fazendo. Mas vai chegar uma hora que Ele vai falar, já tentei para a Betina, não deu, né, filho? Tentei para a Asa, não deu. Chegou em Trode, mas agora eu vou te dizer aonde eu quero te colocar.
O que eu quero fazer com você? Como eu quero resolver isso? Amém, gente? Passa a Macedônia e vem nos ajudar. Eu creio, irmãos, que Deus tem uma obra para cada um, para cada ovelha, irmãos. Não é possível que só Deus tem chamado. Não, Deus chamou a mim como pastor, mas te chamou para algo no reino de Deus. E nós temos que fazer. Mas pastor, eu ainda não sei. Faça o que você sabe. Porque se você não souber, na hora certa, Deus vai te dar a capacitação. Amém? Ajuda. A gente está na igreja, a gente reclama do pastor, reclama do João, reclama do moço da porta, reclama do estacionamento, reclama da porta do estacionamento, reclama do sapato do pastor, sei lá do que a gente reclama, irmão, a gente reclama de tudo. Se a música é lenta, porque é lenta demais, dá sono, se é muito rápido, mas parece música do mundo, que chacoalha, chacoalha. Mas não é assim, irmão, tem gente que reclama que chacoalha, tem gente que reclama que é tão lento que dá vontade de dormir, vai virar bailinho aqui agora. A gente fica doido às vezes. Porque o povo de Deus tem que exercer o seu chamado, a sua obra, aquilo que você pode fazer. Quantas coisas nós precisamos. Quem é jovem se une mais com os jovens. Não, estou disposto, eu quero fazer. Porque para reclamar, irmãos, tem um monte de gente. E olha, e às vezes a reclamação demasiada, ela esfria o nosso coração. Quando alguém chega do teu lado, reclama, esfria o coração da gente. Até para reclamar nós temos que ser sábios, sabia, irmãos? Reclamar com sabedoria. Davi foi reclamar. Davi recebeu uma reclamação de um homem de Deus. Até só que ele chegou ali e contou uma história. Foi. Até o próprio rei reconheceu. Realmente eu estou errado. Realmente eu pequei, eu adulterei contra o Senhor, meu Deus. E eu queria terminar então, irmãos, com esse texto de Tiago que diz: vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor permitir e quiser, viveremos e fazemos isto ou aquilo. Talvez você não tenha feito isso e tomou algumas decisões na sua vida que tem lhe pesado o coração. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para nos dar recomeço, para nos ajudar. Amém, gente? Porque o Senhor sabe que nós muitas vezes vamos tomar decisões erradas. Embora estamos aprendendo hoje para evitar isso. E por isso eu termino ajudando você. Isso não é uma reza decorada. É algo que eu coloquei que como eu deveria fazer. Eu que estou aqui com o controle, né? Eu penso, irmãos, assim como um Pai Nosso, né? Uma oração, nós deveríamos orar assim: Senhor Deus, não ficou claro para mim a decisão que devo tomar, entrar ou não nesta porta. Por isso eu irei fazer assim: se o Senhor permitir eu comprar este carro, ou ir para esta viagem, sair ou entrar neste emprego, ou me unir a esta pessoa, será uma bênção. De outra forma, estou sujeito à sua vontade e propósito para a minha vida. Sendo assim, como o meu Senhor pode intervir, pois eu não ouso ir para qualquer caminho sem a sua permissão, sua vontade e sua bênção. Amém? Não é obrigado, é só algo que a gente escreveu, que eu penso que poderia ser uma expressão nossa. A partir daquilo que nós ouvimos hoje, de nós orarmos assim. Se você quiser me acompanhar, eu vou ler novamente como uma oração. Devemos assim orar: Senhor Deus, não ficou claro para mim a decisão que devo tomar, entrar ou não nesta porta. Por isso eu irei fazer assim: se o Senhor permitir eu comprar este carro, ou ir para esta viagem, sair ou entrar neste emprego, ou me unir a esta pessoa, será uma bênção. De outra forma, estou sujeito à sua vontade e propósito para a minha vida. Sendo assim, como meu Senhor pode intervir, pois eu não ouso ir para qualquer caminho sem a sua permissão, sua vontade e sua bênção. Amém. Senhor Deus,
Obrigado, ó Deus querido, pela tua palavra. Ó Deus querido, como servos teus, ó Deus, no dom, ó Pai amado, que o Senhor nos deu, nós buscamos, Senhor amado, trazer por o coração dos teus filhos, ó Pai, alimento sólido, ó Deus. Não queremos aqui, Senhor, criar, Pai amado, dúvidas ou confusões, mas queremos alimentar este rebanho, Senhor, com o cuidado que vem dos céus. Ó Pai amado, nós sabemos, reconhecemos que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, Senhor, em determinada decisão, que as escolhas são difíceis, Senhor, mas hoje o Senhor nos ensinou pela tua palavra, na vida de Paulo, Senhor, que nós temos que olhar as portas abertas, que nós podemos, ó Deus querido, ó Pai amado, caminhar, Senhor Deus querido, que o Senhor, ó Pai amado, na hora certa vai intervir. E nós agora oramos, ó Deus, dizendo que nós não vamos ousar, ó Deus querido, a fazer coisas que desagradam a Ti. Nós queremos, ó Deus, a Tua intervenção. E nós vamos orar sempre pela Sua intervenção, Senhor. Por isso, ó Deus querido, o Senhor possa intervir, Pai amado, na necessidade do meu irmão, da minha irmã, nas decisões, ó Deus querido, que ele precisa tomar, Senhor. Ó Deus, com relação ao trabalho, à família, com relação à vida diária, Senhor. Ó Deus querido, nós sabemos que há decisões difíceis, mas que o Senhor possa ser, ó Pai amado, o nosso curios, ó Pai, o nosso Senhor, que nós possamos saber e ter convicção que nós somos seus filhos, ó Pai, porque a tua palavra diz, ó Pai querido, que todos aqueles que creem no seu coração e confessam com os seus lábios, que Jesus é o Senhor, são salvos e feitos filhos de Deus. Ó Deus querido, estenda a tua mão, Senhor, para abençoar, para curar, Senhor, para, Deus querido, prosperar as vidas dos nossos irmãos aqui, Senhor. Ó Deus, que as escolhas, Senhor, sejam escolhas dirigidas pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, livra os irmãos, ó Pai amado, de caminhos enganosos, ó Deus. Espírito Santo, ó Pai, assim como o Senhor interviu na vida de Paulo, ó Deus, quando ele estava querendo, ó Pai, viajar, Senhor Deus querido, ó Pai amado, para aqueles países, ó Deus amado, para a Bitínia, para a Ásia, o Senhor não permitiu, porque o Senhor tinha, Deus querido, ó Pai, a Macedônia. Eles pararam em Troade, ó Deus, mas nem ali, Senhor, o Senhor tinha promessa para aqueles teus filhos, Senhor. Ó Deus amado, o Senhor sabe qual é a Macedônia de cada um, o Senhor sabe o teu plano para cada um aqui, Pai. Nós somos a sua igreja, o teu corpo. O Senhor nos colocou aqui, Senhor, nesta igreja. Ó Deus, aquele que o Senhor tem chamado para este lugar, usa eles poderosamente. Redobra o ânimo, Senhor. Ó Deus, que não fique, ó Deus querido, pairando, Pai amado, em desejo, Senhor amado, ó Deus, no coração. Mas que os nossos irmãos possam estar aqui firmes, Pai. Trabalhando, ó Deus querido. Obedecendo, ó Pai amado, o ídolo do Senhor. Nas decisões familiares, nas decisões, ó Deus querido, pessoais, ó Pai amado, de cada um, que o Senhor possa intervir, Senhor. Ó Deus, ouve este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, Pai amado. Ó Deus, que está indeciso, está orando, ó Deus querido, pelo seu namoro, está orando, ó Deus querido, por uma esposa, está orando, ó Deus querido, ó Pai amado, por um futuro, Senhor. Ajuda, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus querido. Não nos deixe, ó Pai amado, ser enganados na nossa alma. O diabo conhece a nossa fragilidade. Ele conhece, ó Deus amado. Sabe que somos frágeis, meu Pai. Mas que o Senhor possa amadurecer a alma desta igreja. A nossa alma, Senhor. Pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Ó Deus querido, fortalece, Pai amado, cada um dos teus filhos. Nós assim te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos. Nós te glorificamos nesta noite, ó Pai. E dizemos, ó Pai amado, para que todo o inferno ouça,
que o nosso joelho e a nossa língua confessa a Jesus. E o nosso joelho se dobra somente diante de Jesus. Que Jesus é o nosso Curios. Que Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso comandante. Ele é aquele que nós amamos. E aquele que como igreja nós prestamos honra e glória. Nós não nos submetemos a nenhum Deus desse século. Somente ao nome de Jesus. E a Ti nós amamos. E a Ti nós proclamamos para a glória de Deus Pai. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém, queridos.